Olá, dicas Mathcom. Nesse vídeo, a estimativa das raízes da equação do segundo grau, com os comentários do nosso ilustre convidado, Thanos. Saudações, humanos! Nesse instante, eu estou usando a joia do espaço para me deslocar do meu lar na lua Titã de Saturno até o planeta Terra. Vejo vocês perdidos em processos complexos, usando sempre o mesmo método para estimar as raízes. Eu trago outra forma mais simples e mais rápida para alcançar o mesmo objetivo. Vou apresentar o método da soma e produto das raízes para estimar as soluções x1 e x2 da equação do segundo grau. E eu vou comparar este método com o método da decomposição de C, o termo independente, que nós aprendemos nas escolas de Titã. E não esqueça de avisar, humano, que a condição para que qualquer um dos dois métodos tenha sucesso é que delta tem que ser um quadrado perfeito. Isso mesmo, bem lembrado. Por isso eu coloquei o delta em cada um dos três exemplos, onde eu rapidamente vou calcular. Não vou ensinar passo a passo nem o que é, pois admite-se que o espectador já tenha essa competência. Exemplo 1. x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Delta b ao quadrado menos 4ac. B menos 6 ao quadrado, 36, menos 4, que multiplica o A, que é 1, 4 vezes 1, 4, que multiplica o C, que é 8, 4 vezes 8, 32. E 36 menos 32 é 4, que é um quadrado perfeito, pois é o quadrado do número 2. Então, podemos dar início ao método da soma e produto das raízes, que consiste em dois números, x1 e x2, que somados, então é a primeira parte do nome do método, método da soma, e essa soma tem que ser igual ao b com o sinal trocado. O b é menos 6, troca o sinal, 6. Então vou pensar em dois números cuja soma é igual a 6 e cujo produto, segunda parte do nome do método, produto, ou seja, a multiplicação desses mesmos dois números, essa multiplicação tem que ser igual ao termo independente C, e que aqui nesse exemplo é 8. Então x1 vezes x2 é igual a 8. Sim. Quer falar, Thanos? Sim, humano. Quero observar que já começamos a ter dificuldades. Por exemplo, a operação de adição. Nessa operação há a soma e a subtração. E se o 6 for o resultado de uma subtração, veja que temos 6 menos 0, que é 6, 7 menos 1, que também é 6, 8 menos 2, que é 6, seguem as infinitas possibilidades. Por exemplo, o 100 menos 94. Então as dificuldades já começaram a aparecer na operação de adição. Muito bem observado. E para não perder essa importante observação, eu não vou apagar, eu vou deslocar para cá.
para que o espectador possa analisar mais tarde, e eu vou precisar desse espaço para fazer as estimativas. E agora podemos começar. O método consiste em soma e produto, ou seja, eu tenho que pensar em dois números, cuja soma é b com sinal trocado e cuja multiplicação é o termo independente c. Então a soma tem que ser igual a 6, o b é menos 6, troca o sinal, a gente tem 6, e a multiplicação é o termo independente, que é 8, ou seja, a multiplicação tem que ser igual a 8. E aqui também já temos outras dificuldades. Por exemplo, eu sei que é soma, mas a adição, mas essa adição tem soma e subtração. Então, por onde começar para ter uma pista de que essa soma é o resultado, essa adição é o resultado de uma soma, ou seja, que as parcelas têm sinais iguais, ou que é resultado de uma diferença, ou seja, as parcelas têm sinais diferentes. Eu vou para multiplicação. A multiplicação, quando é positivo, o resultado é positivo, significa que as parcelas têm sinais iguais. E aí, para desempatar, se esses sinais são os dois positivos ou negativos, eu vou para soma, cujo sinal do resultado é positivo. Se fosse negativo, as duas parcelas tivessem os sinais negativos, o resultado seria negativo. Nesse caso é positivo, porque o resultado é positivo. Então são dois números com os mesmos sinais e esses sinais são positivos. Os mesmos sinais pela multiplicação e os dois mesmos sinais são positivos pelo resultado da soma, que é positivo. Então agora eu posso começar as minhas investigações. Então eu começo aqui pelo valor que tem menos possibilidades na operação, que é a multiplicação. Então, para ser igual a 8, eu tenho 1 vezes 8. 1 vezes 8 é 8, mas na soma, 1 mais 8 não é 6, é 9. Então, 1 e 8 estão fora. Me restam agora o 2 e 4. 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 mais 4 é igual a 6. Então, novamente, 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 mais 4 é igual a 6. Portanto, acabei de achar as duas raízes. x1 é igual a 2. E x2, a segunda raiz, é igual a 4. E agora, o método da decomposição de C, o termo independente. Iniciando, coloque em evidência o fator comum aos dois primeiros termos da equação e também faça o cancelamento do termo independente, nesse caso o 8. Começando, o x é o fator comum a x ao quadrado e menos 6x. Então x fica em evidência, abre parênteses, dentro do parênteses x menos 6. E somando menos 8 aos dois membros da equação, o 8 sai do primeiro membro, é cancelado no primeiro membro e aparece no segundo membro, porque 0 menos 8 é menos 8. Mas então, do método da soma e produto das raízes, vai ser usada apenas a parte da multiplicação? Eu não vou precisar mais da soma? Sim, humano. E nem vai se preocupar também com a análise dos sinais, porque o sinal correto será determinado automaticamente. Então, vou decompor o 8 como multiplicação de dois valores, 1 e 8, da mesma forma e no método anterior. Vou testar o x para o 1 positivo e o 1 negativo.
Começando, x igual a 1 positivo dentro do parêntese, o resultado terá que ser igual ao segundo número. Então x igual a 1, 1 menos 6, menos 5, menos 5, o 5 é diferente de 8. Então eu vou testar agora para o x igual a menos 1. X igual a menos 1 dentro do parêntese, menos 1 menos 6 é menos 7 e o resultado tem que ser 8. Menos 8, 8 ou menos 8. Então 1 e 8 não podem ser. Vou testar outro par, 2 e 4. E vou testar para o 2 positivo e para o 2 negativo. X igual a 2. X igual a 2 dentro do parênteses. 2 menos 6 igual a menos 4. Confere, o segundo número é 4. O resultado tem que ser o mesmo número independente do sinal. E assim, tem-se que a primeira raiz, a primeira solução é x1 igual a 2. E a segunda solução, x2, é o resultado dentro do parênteses com o sinal trocado. Veja, x igual a 2 dentro do parênteses, 2 menos 6 menos 4, troca o sinal, x2 é igual a 4. Observe que o sinal é inevitável, é igual a mim, porque eu sou inevitável. Exemplo 2. X ao quadrado mais 8x mais 15 igual a 0. O A é 1, o B é 8, o C é 15. Delta, B ao quadrado menos 4AC. B, 8 ao quadrado 64 menos 4. O A é 1, 4 vezes 1, 4. O C é 15, 4 vezes 15, 60. A subtração, a diferença 64 menos 60 igual a 4. Novamente um quadrado perfeito, porque 4 é o quadrado de 2. E agora, o método da decomposição de C, o termo independente, como no exemplo anterior, tem início com a evidência do fator comum aos dois primeiros termos da equação, x ao quadrado mais 8x. O fator comum é x, abre parênteses, dentro do parênteses, x mais 8, seguido do cancelamento do termo independente 15. Para isso, basta somar aos dois membros da igualdade o oposto de 15, menos 15. Mais 15 menos 15 cancela. 0 menos 15 menos 15. E no primeiro membro da igualdade, a multiplicação de dois termos obriga o segundo membro da igualdade a ser decomposto numa multiplicação de dois termos. E o 15 pode ser visto como a multiplicação de 1 vezes 15, como no método anterior. E agora o teste do primeiro valor da multiplicação para o sinal positivo e para o sinal negativo. X igual a 1, dentro do parêntese, 1 mais 8, 9, e o resultado tem que ser igual ao segundo número, 9 é diferente de 15. Portanto, eu passo o teste agora para o 1 negativo. X é igual a menos 1, dentro do parênteses, menos 1 mais 8, 7. E 7 é diferente de 15.
Então, o par 1 e 15 está eliminado. Passo para o próximo par de números cuja multiplicação é igual a 15, o 3 e o 5. E o teste novamente será feito para o primeiro número positivo e para o negativo. Então x igual a 3, x igual a 3 dentro do parêntese, 3 mais 8, 11. 11 é diferente de 5. X agora é menos 3 dentro do parênteses, menos 3 mais 8, 5. Então a verificação foi feita. O primeiro valor, a primeira solução é menos 3 e a segunda solução, ou o segundo valor, x2, menos 3 mais 8, 5. Ou a segunda solução é o resultado dentro do parêntese com o sinal trocado. Menos 3 mais 8, 5. A segunda solução é menos 5. Exemplo 3. Resumindo as etapas, x² menos x menos 6 igual a 0. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Delta, b² menos 4ac. b², o B é menos 1 ao quadrado é 1 menos 4 vezes A, o A é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes C, o C é menos 6, menos 4 vezes menos 6, 24 positivo. 24 mais o 1 do B ao quadrado, 25. E o 25 é um quadrado perfeito, é o quadrado do 5. 5 ao quadrado, 25. Portanto, podemos usar a soma e o produto das raízes. Soma das raízes, x1 mais x2 é igual ao B com o sinal trocado. O B é menos 1, então x1 mais x2 é igual a 1. E a multiplicação dessas mesmas raízes, x1 vezes x2, é igual a C, e C é menos 6. Então, x1 vezes x2 é igual a menos 6. Portanto, podemos agora pensar nos dois números da multiplicação. Antes, vamos analisar os sinais. A multiplicação deu negativa. Isso quer dizer que os dois valores têm sinais diferentes. E se tem sinais diferentes, a adição é uma subtração. E na subtração, subtrai-se as parcelas e dá o sinal do maior valor absoluto. Portanto, o maior valor absoluto é positivo, tem sinal positivo. Agora vamos à multiplicação. Dois números cuja multiplicação é igual a 6. 1 e 6. 1 vezes 6, 6. E cuja subtração é igual a 1. Já sabemos que o maior valor é positivo, então é o mais 6. E como são sinais diferentes, o segundo valor é negativo, então é menos 1. 1 vezes 6, 6. Menos 1 mais 6, 5. Não verificou, porque a soma tem que ser 1. Então, o par 1 e 6 está eliminado. Vamos agora para o segundo par. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. No caso, menos 6. Mas aí eu vou para os sinais. O sinal do maior é positivo pela subtração, sinal da subtração. Então, o 3 é positivo. E como os sinais são diferentes, o 2 tem que ser negativo. Menos 2 mais 3, 1. Verificado está. Então, os dois valores da solução, ou seja, o x1, você vai pegar lá na subtração, o x1 é menos 2 e o x2 é o segundo valor lá na subtração, 3. x1 menos 2. Isso. E x2, 3. O Mano
eu te desafio a usar o método da decomposição de C, o termo independente. Ok, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro passo é colocar em evidência o fator comum aos dois primeiros termos da equação. Então, os dois primeiros termos são x² e menos x. O fator comum é x. Dentro do parêntese vai ficar x menos 1. E agora eu vou cancelar o menos 6, o termo independente. Como é que eu vou fazer isso? Somando aos dois membros da igualdade o oposto de menos 6. Então eu vou somar aos dois membros o 6. Fazendo isso, menos 6 mais 6 cancela e vai ficar igual. Aí no segundo membro da igualdade, 0 mais 6, 6. E agora eu vou tentar estimar os dois números, observando que no primeiro membro da igualdade há uma multiplicação de dois termos, o que obriga a decomposição do segundo membro da igualdade em uma multiplicação de dois termos. Muito bem. Então, começando, 1 e 6. E aí eu vou testar somente o primeiro número dessa multiplicação para o x. Eu vou tentar o positivo e o negativo. Positivo, x igual a 1. Aí dentro do parêntese, 1 menos 1, 0. E dentro do parêntese, o resultado tem que ser igual ao segundo número, mas 0 é diferente de 6. Então 1 não é, eu vou tentar agora o menos 1, o 1 negativo. X é igual a menos 1. E dentro do parêntese vai ficar menos 1 é menos 2. Dentro do parêntese é menos 2, mais o segundo número é 6. Menos 2 é diferente de 6. Então o par 1 e 6 está fora. Outros dois números cuja multiplicação seja igual a 6. O 2 vezes 3. E novamente eu vou pegar somente o primeiro valor e vou fazer a tentativa para o positivo e para o negativo. Exatamente. Começando, x igual a 2 positivo. Dentro do parêntese, 2 menos 1, 1. E o resultado dentro do parêntese tem que ser igual ao segundo número da multiplicação. E 1 é diferente de 3. Agora eu vou tentar para o 2 com o sinal negativo. X igual a menos 2. Dentro do parêntese, menos 2 menos 1 é menos 3. Então, verificou, independente do sinal, 3 é igual a 3. Isso quer dizer que a primeira resposta, a primeira solução é igual ao primeiro número que verificou o parêntese. Então, o primeiro número, o valor, a multiplicação foi verificada para o menos 2. Se x é igual a menos 2, então menos 2 menos 1, menos 3. Ok, independente do sinal, o resultado é 3. Então x é igual a menos 2, x1, a primeira solução, e a segunda solução, x2, é o resultado dentro do parêntese com o sinal trocado. Vamos lá. Menos 2, menos 1, menos 3. Troca o sinal. x2 igual a 3. Veja os mesmos resultados para os dois métodos. Muito bem, humano. Você se superou. Obrigado. E agora, humano, você consegue dizer qual é a diferença entre os dois métodos? Deixa eu ver se eu entendi. No método da decomposição do termo independente C, eu não preciso usar a soma nem analisar os sinais, porque no método da decomposição do termo independente C, no teste feito para determinar os números, os dois números, o sinal automaticamente, o sinal correto automaticamente é determinado. Se não,
o resultado não confere. O resultado dentro do parênteses não confere. É isso? Sim. No método da decomposição de C, o termo independente, o sinal correto é inevitável, exatamente igual a mim. Eu sou inevitável. E é isso aí, inevitável eterno. Muito obrigado pela participação. Até a próxima.